Em 1960, enquanto esse cara aqui, que era o imperador Haile Selassie, ele era o imperador da Etiópia visitando o Brasil, e os seus guarda-costas imperiais lá na Etiópia tomaram a capital, tomaram o poder, declararam ele deposto, né? E colocaram o filho dele, que estava perdidão, sem saber de nada que estava acontecendo, botaram o filho dele no lugar, o príncipe herdeiro, como imperador, né? Enquanto, assim, ele estava visitando aqui o Brasil, e esse golpe abalou ali a monarquia etíope, guardas imperiais aliados, os descontentes políticos. Quando é história, eu gosto até de relaxar. Deixa eu mexer a cadeira aqui para dar aquela... Opa! Eita, traz o microfone aqui para perto. Agora eu tô igual cantor de rock, peraí, vamos lá. Então ali, enquanto o imperador, né, tava aqui no Brasil, visitava o Brasil, esse golpe abalou lá a monarquia etíope, guardas imperiais aliados lá, descontentes, políticos, a galera da Mumunha, todo mundo ali, tomaram a capital, né, a capital da Etiópia era o Addis Abeba, o nome da capital, e eles foram lá e proclamaram, uma palavra difícil, né? Deram um pé na bunda do Haile aí, o Selassie, foi deposto, instalando o filho dele lá como príncipe herdeiro, que era o Asfa, o nome dele, o sobrenome eu não lembro não, mas era Asfa, o nome do filho, e ele era o novo imperador, e a ausência do imperador no país parecia ser a oportunidade perfeita para os conspiradores aí desestabilizarem o regime. E recebendo ali a notícia em solo brasileiro, né, ele manteve a compostura, ficou na dele, de boa, opa, calma, vamos resolver isso com classe. Olha o cara é posudo, mano. O cara, olha a classe do sujeito, meu amigo. Olha a classe do cara, né? Então ele manteve a compostura ali, mobilizou o apoio diplomático, mobilizou os militares que eram fiéis ali. A reação foi rápida, foi estratégica, foi tranquila. Os lealistas, que é a galera lá da Etiópia que foram contra aquele movimento, a galera que estava em solo etíope, especialmente o pessoal do exército regular, recusaram-se a aceitar o golpe, e em poucos dias a ofensiva organizada pelas forças reais retomou o controle da capital, esmagando ali os revoltosos, e ele retornou ao poder com a sua autoridade reforçada, né? Mas o evento expôs algumas fragilidades internas e crescentes tensões sociais que os governantes têm que estar sempre atentos. Então, ele é um cara que nasceu ali na região mesmo, né? Numa região chamada Makonnen. E aqui é engraçado como os nomes lembram um pouco de alguns nomes de Duna. Então ele nasceu lá em 1892, era o último imperador, ele foi o último imperador da Etiópia, reinou lá de 1930 até a deposição em 74. Ele reivindicava, olha que interessante, lembra que eu falei que a história é interessante? Ele era da dinastia, descendentes direta da dinastia salomônica, que segundo a tradição etíope, se originou da união entre o rei Salomão de Israel e a rainha de Sabá. Ele era da dinastia salomônica. E essa linhagem lendária conferia ao imperador uma legitimidade histórica e espiritual incomparável, remetendo ao reinado de Menelik I. Sabe quem foi ele? Filho de Salomão e da rainha de Sabá. Era a origem do maluco aí, do imperador. Então era um cara profundamente cristão, tá? O Selassie era um devoto da igreja ortodoxa etíope, que é uma das mais antigas do mundo, e cuja influência moldou suas políticas e visão de governo. Durante o seu reinado ele implementou reformas ali significativas, como ele entregou para o país uma constituição em 1931, que estabelecia um parlamento bicameral, promoveu vários avanços na educação e infraestrutura. O objetivo dele era centralizar o poder e modernizar a Etiópia, mas ele enfrentou resistência em diversos setores e vários desafios ali num país que tinha profunda desigualdade, né?
E no cenário internacional ele se destacou como estadista global. A Etiópia foi membro fundador da Liga das Nações e das Nações Unidas. Era um país diferente naquela época. O seu apelo histórico à Liga, em 1936, durante a invasão italiana da Etiópia, marcou um momento crucial da liderança do imperador, consolidando ele como símbolo de resistência do colonialismo. A Itália invade a Etiópia, ele não fez guerra, ele foi lá na Liga das Nações, com a pose dele toda aí. Senhores, um membro da Liga invadiu meu país lá, isso aqui é a Liga de verdade mesmo, funciona. Posso contar com vocês ou eu volto lá para fazer guerra? Classudo assim, o cara chegou lá e conseguiu reverter a situação. Para o movimento Rastafari, o Selassie aí era muito mais do que apenas um líder político. Ele era uma figura divina. Esse movimento surgido na Jamaica, ali na década de 30, venerava o Selassie como a reencarnação de Deus. E o Messias queria liderar os povos africanos à redenção. O título Rastafari, você tem que lembrar o seguinte, que a origem desse movimento lá da Jamaica, ele tem uma formação interessante desse nome, porque o nome original dele é Tafari. E Ras quer dizer príncipe. O príncipe Tafari, ele, Rastafari. O movimento Rastafari tem uma ligação direta do Bob Marley com esse cara aqui. Que loucura, né? A história do mundo dá umas voltas muito loucas, mano. Ai, ai, ai. Então, o pessoal achava que ele era a reencarnação do Deus Já, né? E chamavam Deus de Já, né? Lá na Jamaica. E o Messias que ia liderar o povo e tal. Então, o movimento Rastafari deu origem a esse nome por conta da coroação dele lá em 1930. E isso foi interpretado como o cumprimento de uma profecia bíblica. Em 1966, ele fez uma visita à Jamaica. Ele foi lá na Jamaica e consolidou ainda mais o seu status espiritual da galera do reggae lá, né? Então, apesar dessa sua projeção internacional e veneração, inclusive espiritual, o reinado do Selassie enfrentou desafios insuperáveis. Em 1974, ele foi deposto num golpe liderado pelo DERG, D-E-R-G, que é um conselho militar marxista-leninista, e ele foi morto por esse movimento. Então, preste atenção, a Etiópia que você conheceu na merda foi uma Etiópia que foi tirada dessa trajetória pelos comunistas. E assumiu lá o governo esse grupo marxista-leninista militar que levou a Etiópia para as tragédias que a gente conhece hoje. A coisa não era boa, mas ficou muito ruim na mão da esquerda, na mão dos comunistas, na mão dos marxistas, tá? E a suspeita é que ele morreu estrangulado pelo regime. E o DERG instaurou aí um regime de inspiração comunista marcado por uma repressão brutal, coletivização forçada, aquele terror vermelho, período em que milhares e milhares de opositores foram presos, torturados e executados, e a queda do Selassie aí encerrou a monarquia etíope e deu início a um capítulo turbulento da história do país, repleto de sofrimento, mas também fazer o quê? O país caiu na mão da esquerda, dos comunistas. Deu no que deu. Impressionante, né? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte,
compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.